Agora, a doutora Kênia Cunha. A gente vai falar sobre dislexia. Nem todo mundo sabe o que é, né? Mas é um distúrbio que afeta até 17% da população mundial. É um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e operações simples como leitura, como a escrita, ficam comprometidas quando você tem dislexia, quando você é disléxico, tarefas básicas do dia a dia. Isso não quer dizer que a pessoa fique incapacitada para uma vida normal. O disléxico casa, tem filhos, é um profissional bem-sucedido, mas ele tendo o diagnóstico do problema, é claro que ajuda muito mais. E a gente vai conversar com a psicóloga especialista no assunto, doutora Kênia Cunha, para esclarecer dúvidas sobre o que é a dislexia. Muito boa tarde, doutora Kênia. Boa tarde, Arimatea. Tudo bem? Tudo bom? A gente escuta muito falar, ele é dislexo, eu tenho dislexia. O que é, afinal de contas, a dislexia, doutora Kênia? Então, é importante saber que é um transtorno específico da aprendizagem. Então, não está relacionado à condição social, à condição econômica, de forma alguma. Como você falou, o disléxico ele pode ter as suas relações normal, como qualquer pessoa. Porém, esse transtorno, ele é neurobiológico, ele é uma condição neurológica e genética, que impede que o aluno ele codifique as letras, que ele reconheça as palavras, que tenha uma leitura fluente. E isso compromete ele no desenvolvimento da aprendizagem, né? Então, assim, eu sempre coloco a importância de entender que é uma condição neurológica. Não é que ele é preguiçoso, que é desmotivado, que não quer estudar. E isso não é nenhum fator externo. Isso corrobora, sim, para a dificuldade maior na aprendizagem, porque se ele não sabe lidar com o transtorno dele, se o educador também não sabe lidar, consequentemente ele vai ficar desmotivado, né? E aí vai surgir fatores secundários. A doutora Kênia Cunha, como é que a gente identifica se eu sou disléxico ou não? Lá quando ele está começando a sua vida estudantil, lá no ensino infantil, depois no ensino médio, de que forma o educador ou o pai, a mãe pode identificar? Eu acho que o meu filho, ele é disléxico, ele tem dislexia. Sim, olha só, em coisas mínimas, por exemplo, numa canção de rima, né, onde a criança ela tem que rimar determinada palavra, o disléxico ele vai ter essa dificuldade com rima. Tudo é mais visível no processo de aquisição da leitura. Então, as competências dele de leitura e escrita não estão adequadas à idade. Então, às vezes, ele vai aprender o alfabeto, ele não consegue entender todo o alfabeto ou memorizar, tem dificuldade de formar palavrinhas. Geralmente, esse aluno, no contexto acadêmico, ele se destaca nesse aspecto, né, da dificuldade de aquisição. Então, a dificuldade de rima, escrita, aquisição de leitura, juntar palavrinhas, eles têm um problema que a gente chama de disnomia. Às vezes não consegue nomear a palavra, o objeto da forma que é. Então, aqui é um celular, então ele me dá esse troço aí, ou me dá esse game aí, então ele usa outros nomes. Desatento, disperso. Então, são sintomas que a gente observa logo no início da sua aquisição de leitura e escrita. Então a gente percebe que o papel do educador, assim como o papel do pai e da mãe, são importantíssimos para detectar precocemente a dislexia. Exatamente. O educador... Pois não. O educador, ele sinaliza esse pai. E muitas vezes o pai, Arimatea, quando ele chega aqui ao consultório, eles vêm com um discurso de que o filho não quer estudar, que o filho não gosta da disciplina de português ou disciplina X. E, na verdade, a gente acolhe esse sentimento, mas coloca ele que é um transtorno, não é uma condição externa, não é um estímulo externo que está dificultando essa aprendizagem. Então, o professor, ele sinaliza, né? E o pai, ele tem que pegar aquela sinalização que é dada e ir buscar ajuda. Agora mesmo a gente está com a campanha, não sei se dá para ver que é a pulseirinha vermelha. Dá que para ver, sim.
Dá para ver, né? Então, é o Aí, ó. Go Red for Dyslexia. É uma campanha lá da Austrália que esse ano a gente está aqui tendo o prazer no Piauí de estar participando também, de conscientização à dislexia. Por quê? Porque a gente observa que muitos educadores, muitas escolas ainda desconhecem o transtorno. E aí isso ocasiona uma dificuldade para esse pai intervir também. Então, a gente faz esse apelo até aqui aos educadores e escolas que busquem informar a respeito da dislexia, porque essa é uma dificuldade que a gente tem. O professor, ele diz que o aluno não consegue acompanhar, mas ele não consegue identificar ou lidar com esse transtorno. Eu estou conversando com a psicóloga especialista em dislexia, Kênia Cunha, sobre o mês da conscientização sobre essa condição, né, dislexia, que é outubro. Uma vez detectado esse problema, doutora Kênia, o professor identificou e alertou aos pais, qual é o tratamento? Então, tratamento é o quê? Ele tem que ter um acompanhamento terapêutico, né, onde, com o psicopedagogo, o psicólogo, onde eles e o fonoaudiólogo, onde eles irão lidar com esse pai estratégias de intervenção bem no início dessa aquisição da leitura e da escrita. Então, não tem como essa criança não ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. O fonoaudiólogo tem que ter a participação, como o psicólogo e o psicopedagogo. É um tratamento de uma equipe, Arimatea. Então, todos participam na intervenção e melhoria deste transtorno. Lembrando que se não houver esse tratamento, esse acompanhamento, a criança pode desenvolver outros problemas. Exato. Porque já é bem natural que já comprometa a autoestima dele. Às vezes, por não saber lidar com a própria dislexia, eles desenvolvem o TOD, né, com o transtorno positivo desafiador. Há uma baixa motivação para estudar. Então, se o pai ele não procura e a mãe esse suporte, ele vai desenvolver outros fatores secundários, né? Que é ocasionado por conta da incapacidade dele lidar com essa aquisição da leitura e escrita. Até porque a gente sabe que o meio cobra muito isso de nós. Quem que não sabe ler ou escrever, infelizmente, ele é visualizado de imediato por todos, né? E eles são vítimas mesmo de bullying, são vistos como incapazes, quando, na verdade, a falta de conhecimento não ajuda eles a desenvolver, né? Eles aprendem. Inclusive, eu ressalto que a questão cognitiva, muitas vezes o nível de inteligência do disléxico é acima até da idade dele, do esperado para a idade. Então, não tem nada a ver com inteligência. Ele é inteligente, ele tem a capacidade cognitiva, porém o método de aquisição de conteúdo é diferenciado. Antes de encerrar, eu estou conversando com a psicóloga especialista em dislexia, Kênia Cunha. Onde procurar mais informações, doutora Kênia? Tem algum perfil no Facebook, no Instagram, no site? Fala pra gente. Sim. Temos o site www.dislex.com.br. O nosso Instagram está com Dislexia Piauí, né, onde você consegue buscar qualquer informação. E temos também o local de avaliação nosso aqui, que é o DislexPi, na Elias João Tágira. Todas essas informações vocês encontram no Facebook e no site. Tá, DislexPi e no Instagram, Dislexia Piauí. Isso, e o site www.dislex.com.br, é isso? Exatamente. Muito bem, muito obrigado, doutora Kênia. Boa tarde a senhora. Obrigada a você, boa tarde. Boa tarde, muito bem. Agora eu quero falar do like. É um recado especial para você. Você quer morar em um verdadeiro resort residencial? Aproveite a edição especial do Imóvel Show 2020, que vem com condições imbatíveis. Se você está em busca de um